Posso pedir antes disso a gente definir o que é guerra, o que é batalha, o que é... Como que a gente classifica um evento como guerra, como uma batalha, como... não sei quais outros termos que a gente tem. Então, Grande guerra, guerra, batalha... Então, o Karl von Clausewitz, que era um militar prussiano, ele escreveu um livro clássico que todo mundo da área militar, e eventualmente em algum momento da vida acaba lendo, eu ainda estou devendo, que é um livro chamado Da Guerra, né? O título original Von Kriege. Inclusive até foi a esposa dele que terminou, porque ele morreu antes de terminar o livro. Nesse livro, a coisa que assim, todo mundo que conhece o Clausewitz superficialmente conhece pelo menos a grande reflexão desse livro que marcou, que até hoje as pessoas repetem, que ele diz que a guerra é a política por outros meios. Então, assim, porque eu pessoalmente, a minha definição talvez seja errada, mas a minha definição de política, o que é? A política é a mediação dos interesses humanos. Por que a gente fala assim, direita e esquerda? Por quê? Porque são duas formas de se pensar o que é melhor para a sociedade. Exato. E elas são antagônicas, elas não têm como se confluir. Você pode achar meio termo em algumas coisas, mas nunca vai ser uma confluência perfeita. Então, a política é isso, é a arte de mediar os interesses humanos. Só que, eventualmente, os interesses de Estados-nação, ou de grupos, porque às vezes não tem pequenos conflitos que não são necessariamente entre Estados-nação, né? Claro. Você tem o conceito de guerra irregular, por exemplo, que é o quê? Beligerantes que não são o Estado Nacional, às vezes guerrilheiros, sabe? Lutando Facções, contra... Às vezes lutando contra o Estado Nacional, então é o que a gente chama de guerra irregular, né? Então, assim, se os agentes nacionais eles têm conflitos de interesses que não dá mais para conciliar, chegou no limite, o que muitas vezes acontece, se nenhum dos dois quer abrir mão, é a guerra. Então, tecnicamente, a guerra é o estágio superior do conflito de interesse humano a partir do momento que a política falha, a diplomacia falha. E normalmente a guerra regular é a guerra entre dois beligerantes. No mundo que a gente vive hoje seria estados nacionais. Eu digo isso porque o conceito de nação, Estado Nacional, ele não existe antes do século XVIII. Né? Você tinha guerra antes? Tinha. Mas aí você tinha, sei lá, um príncipe que contrata um exército de mercenários. Então, existia. Mas ainda assim, a gente está dentro da ideia dos interesses políticos. Depois que surge o Estado-nação e que hoje o mundo é formado por Estados-nação, a guerra regular se torna o conflito de interesses de Estado-nação onde a diplomacia e a política tradicional falham e vai para a guerra porque não há mais como conciliar, né? E aí você perguntou sobre batalha, né? Então, esse termo ele é um pouco aberto, na minha opinião, pela forma como muitas vezes os livros usam, né? Porque assim, você pega, por exemplo, se qualquer um que está assistindo a gente aqui agora for no Google e digitar Batalha de Kursk, vocês vão achar a Batalha de Kursk aconteceu do dia tal ao dia tal, em julho de 1943, não sei o quê. Só que Kursk não foi exatamente uma batalha, foi ou não foi? Porque, tecnicamente, Kursk é um aglomerado de batalhas. O que a gente chama de Batalha de Verdun, por exemplo, que durou, se não me falha a memória, praticamente um ano, ela é tipo assim, são dois frontes que estão ali parados e vez ou outra você tem uma escaramuça. Isso dura um ano. Aí eu te pergunto, a batalha é o que aconteceu só num dia? Ou é todos esses 300 e tantos dias? O que muitas vezes a galera chama de Batalha de Kursk, o que o pessoal tá pensando, é especificamente a batalha em Prohorovka no dia 12 de julho. Porque a Batalha de Kursk nem aconteceu em Kursk, foi nos arredores, e nem tão perto assim. Entendi. E aí, em 12 de julho, você tem um embate em Prohorovka, que foi o maior embate de tanques daquela campanha. Aliás, isso é uma coisa importante citar. Kursk é citada como a maior batalha de tanques da história. Se você pegar toda a campanha, todos os blindados que foram usados na campanha toda de Kursk, correto. Se você pegar só a batalha de Prohorovka, aí não. Mas enfim. E aí você pensa, a batalha são todos esses embates até os alemães recuarem, mas aí o pessoal fala em batalha de Prohorovka. Mas ela não está dentro da batalha de Kursk, então percebe que às vezes esse conceito de batalha ele pode ser um pouco fluido, assim. Ele pode se referir a um embate específico ou ele pode se referir a uma campanha com vários embates dentro, né? Entendi. E mesmo a guerra, por exemplo, Guerra dos 6 Dias, é uma guerra ou é uma batalha? Não, é uma guerra. É uma guerra. Sim, se você uma guerra tem que ter começo, meio e fim? Tecnicamente, sim, embora algumas guerras, se você pegar, por exemplo, a Guerra da Coreia, você teve um cessar-fogo. Oficialmente a Guerra da Coreia nunca acabou. É mesmo? A gente tem um cessar-fogo em 53, em junho ou julho, não lembro.
E até hoje, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra, só que elas não se enfrentaram mais. Entendi.